tem novidade importante do Atlético Mineiro buscando dinheiro. Já os clubes brasileiros discutem mudanças no campeonato da Série A, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo contando sobre os clubes brasileiros que discutem mudanças importantes no regulamento do Campeonato Nacional para 2027. Nessa terça-feira houve uma reunião do Conselho Técnico lá na CBF. O debate era sobre o Campeonato Brasileiro de 2025, mas surgiram duas ideias que vão se somar a uma discussão antiga em relação ao veto dos gramados sintéticos. As três pautas, que eu vou contar a partir de agora, podem entrar em vigor e para valer a partir do Campeonato Brasileiro de 2027. A primeira sugestão debatida na terça-feira foi em relação à diminuição no número de rebaixados. A ideia, defendida por alguns clubes grandes como o Santos, é de diminuir de 4 para 3 equipes o número de rebaixados ou de descensos de uma temporada para outra. O Campeonato Brasileiro tem 20 times, 4 caem. A avaliação de vários clubes grandes é de que é meio que maluco que 20% da competição seja rebaixada. Outro tema de debate. Redução no limite de estrangeiros. Hoje são permitidos 9 atletas gringos por partida. Os clubes defendem que esse número caia para 6. Até o técnico Dorival Júnior da seleção brasileira já se mostrou preocupado com essa invasão de estrangeiros. A preocupação é de que a chegada de muitos gringos impeça a utilização de atletas da base. Nesse momento são 130 jogadores estrangeiros ligados a clubes da Série A. Em relação ao gramado sintético, uma discussão mais antiga que conta com a participação de jogadores, eles defendem o veto aos gramados sintéticos no futebol brasileiro. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro com informação exclusiva. O Galo está no mercado tentando captar 700 milhões de reais no mercado de debentures. A Ernest Young é quem tem ajudado o Galo nessa missão. Só para te explicar como é que funcionam e o que significam debentures. Nada mais são do que títulos de dívidas emitidos por empresas para captar recursos. Os investidores que compram debentures recebem juros e no vencimento o valor aplicado volta para eles. Um dos acionistas do Galo me confirmou essa estratégia. Estava conversando com ele e a resposta foi, abre aspas, o clube realmente está trabalhando sim na operação de dívida no mercado de capitais, com o objetivo de alongar e baratear a dívida real. Mas vale uma ressalva. Rafael Menin, Rubens Menin, Ricardo Guimarães, entre outros, os acionistas do Galo têm muito dinheiro, enorme capital. Eles poderiam aportar mais grana própria para tentar diminuir essa dificuldade com o fluxo de caixa e alongar as dívidas. Mas eles optaram por não pôr mais dinheiro e estão buscando no mercado alternativas que na verdade estão aumentando a dívida. Você pega um dinheiro lá da frente para pagar dívidas agora, mas depois você cria uma nova dívida. O Atlético monitora a situação de Carlos Vinícius, atacante que pertence ao Fulham da Inglaterra. O jogador de 29 anos tem contrato com o Fulham até 30 de junho de 2025 e existe a possibilidade do Galo contratá-lo. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Jorge Nicola e eu consegui confirmar que o Atlético monitora esta situação. É possível que haja um avanço nas negociações na viagem de Paulo Brax, CSO do Atlético, à Inglaterra. Ele irá ao país europeu, terá alguns compromissos por lá e nesta viagem cogita avançar nas tratativas pela contratação de Carlos Vinícius. Importante, o centroavante canhoto de 29 anos, que no Brasil defendeu as cores de Santos, Palmeiras, Caldense e Anápolis, ele pode voltar ao Brasil. É um desejo do staff do jogador o retorno ao futebol brasileiro. Ele passou por vários clubes do futebol europeu, defendeu o Napoli, da Itália, o Mônaco, que disputa o campeonato francês, o Benfica de Portugal, o Tottenham na Inglaterra, o PSV da Holanda e agora está no Fulham. Ele até passou também pelo Galatasaray entre fevereiro e junho de 2024. Voltou ao Fulham e nesse momento está no clube inglês. Na atual temporada, tem 2 partidas com 4 minutos ao todo. Disputou 3 minutos da Premier League, a principal liga inglesa, e também disputou 1 minuto na Copa da Inglaterra. É um jogador que não tem sido utilizado
e é por isso que o retorno ao Brasil é tratado como uma possibilidade. Bom, a respeito de Daverson, diante da chegada de Carlos Vinícius, ou da possível chegada de Carlos Vinícius, existe a possibilidade de Daverson defender as cores do Fortaleza. O atacante de 33 anos, que tem contrato com o Atlético até dezembro de 2025, receberá uma proposta formal do Fortaleza nos próximos dias para deixar a cidade do Galo. E o Atlético não vai dificultar esta saída do centroavante. Existe a possibilidade de saída do jogador, porque ele tem contrato até dezembro de 2025 e o Fortaleza apresentaria uma proposta com contrato de 3 temporadas, até dezembro de 2027. E é por isso que Daverson estaria disposto a deixar a cidade do Galo. Além disso, Matheus Mendes, goleiro que pertence ao Atlético, tem 26 anos e está emprestado ao América até dezembro de 2025. O goleiro tem contrato com o Galo até o fim de 2026. Nessa temporada, foi muito importante para o América na disputa do Campeonato Mineiro. Em 10 partidas disputadas, sofreu 7 gols e passou 4 jogos sem sofrer gols. O Matheus Mendes tem uma oferta do Bahia. Na verdade, essa oferta ainda não foi apresentada, foi só conversado informalmente, mas o Bahia formalizará esta proposta até o início da próxima semana, após a disputa do Campeonato Mineiro. O América, a princípio, não gostaria de liberar o jogador, no entanto, a diretoria do Atlético é quem detém os direitos do atleta e está disposta a negociá-lo sim com o Bahia. É um pedido do técnico Rogério Ceni à diretoria do Bahia, esta tentativa de contratação do goleiro Matheus Mendes. Tá falado, meus amigos? Com as chegadas e saídas, a pergunta que não quer calar, eu acho que isso vai dar debate, hein? O elenco do Atlético melhorou ou piorou? Vamos colocar na tela quais foram as saídas, quais foram as chegadas, para a gente analisar juntos aqui. Quem saiu? Então vamos lá. Otávio, Vargas, Mariano, Alisson, recentemente vendido, o Paulo Vitor, também o Matheus Mendes, né, foi emprestado para o América, Batalha, Zaratio, Paulinho, Robert, Fux e também o Allan Kardec, que foi para o Atlético Paranaense. Vamos ver quem chegou? Virando a página, virando a página, virando a página. Quem chegou? Júnior Santos, Coelho, Natanael, João Marcelo, né, recém-chegado, centroavante, Caio Paulista, Rony, que começou muito bem, o Ivan Roman, Patrick, Gabriel Menino e o Vitor Hugo. Essa questão eu acho boa, hein? Alexandre Dolabella foi quem sugeriu a pauta. E aí, o elenco do Atlético melhora ou piora se a gente for comparar essa janela? Pois é, na hora que a gente vê o momento do time na temporada, esse crescimento com o trabalho do Cuca e também a arrancada no Campeonato Mineiro, e que o elenco realmente melhorou. E eu até tendo a achar que houve melhora, por causa disso mesmo. Talvez no número, se você for olhar ali, às vezes você fica um pouco preocupado, tipo na defesa, por exemplo. O Atlético perdeu alguns jogadores que estavam com mais rodagem no time titular. Sim. Aí chegou o Ivan Roman, que é um menino jovem ainda, ninguém sabe do potencial dele mesmo, o que ele ainda pode agregar. O Vitor Hugo já estava na nossa arte ali? Tá na arte, tá na arte. Tem também. E aí o Vitor Hugo chegando agora, que é um jogador que estava na reserva do Bahia. Então esses dois ainda vão precisar mostrar. O Júnior Santos, que se espera muito dele, ainda começou sem conseguir mostrar muito bem um grande futebol. Eu tendo a achar que o Atlético tem jogadores muito versáteis, jogadores que o Cuca já mostrou que vai saber utilizar muito bem na temporada, isso é um ponto muito importante. Os que saíram, às vezes, lá no ano passado, tipo Vargas, Kardec, o próprio Zaratio, que tinha muito problema de lesão, inclusive, são jogadores que fica difícil de você imaginar muitas formas de utilizar. O Zaratio, por exemplo, porque ele fica muito fora. O Vargas e o Kardec te dão poucas opções táticas. O Vargas, às vezes, é aquele cara com pouca participação sem bola, um cara sem muito sangue na veia. Aí você vai falar agora de um time que tem Rony, de um time que tem o Júnior Santos, que também contribui muito, tem um Coelho, que se mata pelo time. Então você fala, pô, o treinador vai conseguir extrair mais desses caras. O Kardec entrou na final da Copa do Brasil e tirou a chance do Atlético de acreditar um pouco ainda no título, embora tenha feito gol no primeiro jogo. É um cara com pouca mobilidade, que você nunca sabia direito o que esperar dele. Você tem caras que você já entende melhor como eles vão funcionar na engrenagem e tá funcionando de fato. O Cuca já conseguiu encontrar formas de utilizar. Eu tô gostando mais das opções que o Atlético tem neste momento no elenco do que o elenco que o Atlético tinha no ano passado. Apesar do número de jogadores ter até reduzido, você vê algumas situações mais interessantes. Acho que a preocupação agora é nos volantes, porque perdeu o Otávio e ainda não buscou, e aí em número também preocupa o número de volantes que o Atlético tem. E na defesa a gente ainda precisa ver Ivan Roman e Vitor Hugo como vão ser aproveitados. Tirando isso, eu gosto mais da forma como
o elenco se comporta nas mãos do técnico, mesmo que em quantidade ainda pareça poucas opções em alguns casos. E aí, Romo, concorda? Eu concordo, eu acredito que o elenco desse ano seja melhor, eu acredito que pela oxigenação. Sabe o que acontece? Algumas vezes no futebol, eu acho que o Atlético do ano passado é tipo aquele casamento que já acabou, tem 3 anos, muitos jogadores ali que estão simplesmente por estar lá, Zaratio... Porque não arruma outro time pros caras, cara, eles têm contrato. Muita gente, o Kardec, o Vargas, jogadores que estão ali sem render, sem gás, o Atlético não tinha poder ofensivo, não tinha físico, e eu olhava o Atlético com essa cara e eu não via nem um pouco de empolgação nisso, sabe? Então, aí você vê como é que são as coisas. Eu citei os jogadores que estavam um pouco já passando da hora do Atlético. Nesses casos também se aplicam algumas chegadas, por exemplo, o Menino e o Rony. No Palmeiras, para o diagnóstico do Palmeiras, eles já não rendiam lá como os daqui não rendiam. Às vezes é bom pra todo mundo, né? É bom pra todo mundo. E eu vejo uma aspiração no Atlético, apesar de não conhecer tanto o Ivan Roman, o Vitor Hugo ainda é incógnita. A gente vê uma oxigenação. Então a gente vê algo... E tá dando certo, né? O começo do trabalho do Cuca mostra que tem acertado nessas chegadas. Então eu vejo o Atlético com mais vida. Eu vejo o Atlético com uma nova cara, uma nova roupagem, que é justamente o que estava precisando. O Atlético parecia que até a quantidade de jogos do ano passado estava sufocando, já estava todo mundo cansado de ver o Atlético jogar. Parecia que você viu o Atlético cansado em campo. Hoje eu já vejo jogadores revigorados, sabe? O Rony se reencontrando no Atlético. O Coelho se mostrando um grande jogador aqui no Atlético. Um nível acima do que ele tinha mostrado. Exato. E assim, claro que eu acho ainda que tem jogadores que estão um pouco nessa vibe, como eu falei, como o Igor Rabelo, que já tem um tempo que está no Atlético, e a gente não sabe o futuro dele. Ele não parece um jogador que faça muita questão também de ser titular, enfim. Ele está bem onde está, né? E também preocupações com o Cuca, por exemplo, tentou buscar o Gregory, então ele vê uma carência no elenco. Acho que tem a melhorar, acho que não está fechado, acho que ele pode, até a janela do meio do ano, trazer novas peças, mas essa cara do Atlético de 2025, pra mim, definitivamente é melhor que 2024. Só rapidinho, porque, por exemplo, em perda técnica, a gente tem uma perda considerável na saída do Batalha. Batalha. O Paulinho, que é muito bom jogador, mas a reposição... Quem veio pra repor o Paulinho tá dando conta até agora, então o torcedor não sente tanta falta. O Batalha, que foi um dos melhores zagueiros, inclusive, da Libertadores. E no Zaratio, que é aquele asterisco. Que, assim, o Zaratio Premium, que a gente não consegue ver há muito tempo, ele faria falta no elenco. Mas o Zaratio, que fica fora no DM, ele faz pouca falta. Então o menino já chegou jogando. Hoje não faz falta nenhuma. Aí não tá fazendo falta. Mas ele foi bem. Ele em tese seria um bom jogador para ser Zaratio, mas mas na final da Recopa, gol e assistência. E a grande verdade... O Zaratio com condições de jogo... Quando foi a Recopa? Não, agora. Eu tô falando contra o Botafogo. Ele fez gol e deu assistência. Sim. Não, mas... Isso, já pelo o que eu tô querendo dizer é, o Zaratio, em condições de jogar, é um jogador acima do... Mas no Atlético foi o último jogo que você viu ele em plenas condições de jogar. Que ele ano passado, eu não digo esse. Como você não consegue mais contar com essa versão dele, então ele deixa de fazer falta. Não é, exatamente. Mas se conseguirem recuperar ele fisicamente, vai ser um grande... Mas é aquilo que eu falei, de ser um outro do Rony saindo do Palmeiras. O Zaratio pode render no Racing. Mas no Atlético já até porque o calendário argentino é um pouco mais... Isso. Como é que eu vou dizer? Um pouco mais tranquilo. Enxuto, né? Um pouco mais enxuto. É correto. Não é essa loucura. É mais humano. Mas você então concorda, o elenco do Atlético melhorou pra você. Muito. Você pega aí quem saiu, tem como colocar na tela grande, por favor? Olha, quem saiu? Desculpa vamos aí, voltar. eu te dar esse trabalho, meu amigo, mas Ou coloca no telão, quem saiu, aqui no telão. ótimo, aqui é até melhor pra eu ver. Você pega aí, quem saiu desse elenco? Vai lá. O Otávio não era titular, Vargas não era, Mariano não era, o Alisson não era, o Paulo Vitor não era, o Matheus Mendes não era. Mas o elenco tem recomposições. Sim. O Batalha, embora fosse titular, eu acho que nesse esquema do Cuca ele não jogaria. O Zaratio não era, o Paulinho era titular e o Paulinho é o único titular. Dos caras que saíram... Nós estamos falando justamente também da mescla de quantidade e qualidade, tem que ter opção. Mas, cara, não adianta você ter quantidade e ter 2, 3 Kardecs no seu elenco. Mas foi tem o o que eu falei. Vargas, que não estava rendendo mais. E dos que chegaram? Tem o Paulo Vitor, que não estava jogando mais. Vamos pra tela dos que chegaram. Quem é titular absoluto pra você, dos que chegaram? Que veio esse fado e joga. O Santos, o Júnior Santos é titular absoluto. Eu não achava que o Coelho era titular absoluto e sigo achando que quando todos estiverem no mais alto nível, na melhor condição física, ele será reserva. O Natanael é titular absoluto, o Caio não é, o Rony é titular absoluto, o Ivan Roman não, então o Patrick não, o Menino. Menino é titular absoluto. O Atlético perde um titular absoluto e busca 4. Isso porque hoje o Coelho é titular absoluto, então.
trocaria ele pelo Júnior Santos se fosse o que está acontecendo hoje. Eu acho que quando as coisas estiverem normal, o Júnior Santos assumirá essa vaga do Coelho. É isso aí, torcedor atleticano. Ficamos por aqui com mais um vídeo aí trazendo as últimas informações do Galo para você. Eu quero sua opinião. Com os reforços, o Galo melhorou ou manteve o mesmo nível aí de quando tinha esses jogadores que saíram? Como trouxe aí os amigos dos donos da bola, né? Eles trouxeram a lista dos jogadores que deixaram o Atlético e os jogadores que chegaram. Com esses jogadores que chegaram, o nível do Galo melhorou? Na minha opinião, sim. Muitos desses jogadores que chegaram, inclusive Natanael, titular absoluto, Coelho jogando uma bola incrível, Rony também, né? Gabriel Menino por ali também, o Júnior Santos, que a gente tem expectativa que possa arrebentar com a camisa do Galo, está lesionado, mas logo aí no Brasileirão está chegando aí para o jogador voltar e mostrar serviço com a camisa do Atlético. Na minha opinião, melhorou muito e eu quero saber a sua. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.